Bom, pessoal, então voltando ou continuando, vamos falar então agora sobre a dinâmica hamiltoniana, que é a segunda parte então desse capítulo, do capítulo 7. Então considere o caso em que a lagrangiana não depende do tempo, isto é, não depende explicitamente do tempo, né? Aqui nós estamos considerando então uma lagrangiana que depende de Q, que é ponto, e não depende explicitamente do tempo, né? Q, que é ponto, podem depender do tempo. De modo que a derivada total pode ser escrita como ddt de L del L, aqui as derivadas parciais com relação à primeira variável, que depois a derivada parcial com relação a que ponto, e esse termo aqui vai ser igual a zero devido a essa condição aqui. Aqui o somatório, né? Porque a lagrangiana pode ter n graus de liberdade. Então, quantos graus de liberdade esse somatório aqui vai carregar esta informação. Então, ddt de q, que é ponto, a derivada de q ponto é q dois pontos. Então, aqui nesse termo entre parênteses, nós vamos substituir aqui a equação de Euler-Lagrange, ddt del L del q ponto, e vamos definir então o momento generalizado, que é a derivada de L com relação a q ponto. Por que chamamos isso aqui de momento generalizado? Perceba que quando derivamos L com relação a q ponto, na verdade nós estamos derivando somente a energia cinética, porque a energia potencial não depende da velocidade. Então, vamos trazer esse exemplo para um caso que vocês conhecem, né? A energia cinética é escrita como meio de mv ao quadrado. Se a gente derivar ela com relação à velocidade, o resultado será mv, ou seja, um momento linear. Então, para esse caso, nós temos um momento linear, esse que a gente está mais acostumado a trabalhar, né? Mas, então, de forma geral, né, quando se deriva a energia cinética com relação a que ponto, ou seja, a sua energia cinética pode estar escrita em qualquer sistema de coordenadas, e normalmente ela depende então da velocidade ao quadrado. Derivando em relação à velocidade, a gente obtém o momento generalizado. Pode ser o momento angular, por exemplo, né? Então, substituindo aqui, del L del Q ponto é igual ao momento generalizado P. Então, esses dois termos podem ser agrupados nesse único termo, né? Se a gente coloca em evidência a derivada com relação ao tempo. Se a gente deriva o primeiro termo, P, temos esse daqui. Depois, quando a gente deriva o segundo termo, Q dois pontos, nós temos esse segundo termo. Trazemos tudo para o lado esquerdo da igualdade e colocamos o ddt em evidência. Então, derivando esse termo aqui entre parênteses, tudo isso é igual a zero. E a derivada, quando a derivada de alguma coisa é igual a zero, vocês já sabem, né, que essa coisa então é igual a uma constante. Então, nós definimos a hamiltoniana como sendo essa constante, né? Ou como sendo menos essa constante, porque aqui a gente inverteu os sinais. Ok? Então depois a gente volta para falar um pouco mais sobre essa definição. Agora, eu quero fazer um parênteses e comentar um pouco sobre uma relação, ou ele fala de teorema, né? Um teorema sobre a energia cinética. Então, para isso, considere então a energia cinética escrito em coordenadas cartesianas, né? Meio de m, x ponto ao quadrado, y ponto ao quadrado, z ponto ao quadrado. Se a gente colocar nesse sistema de coordenadas, né, x1, x2 e x3, com as suas correspondências,
Isso é bom escrever assim porque a gente pode colocar então na forma de um somatório de xi ponto ao quadrado. Isso aqui então é a energia cinética de uma partícula que se move no espaço. Agora, se for muitas partículas, ou pelo menos mais do que uma partícula, então nós temos que somar a energia cinética de todas as partículas. Então, alfa é o índice que identifica as partículas, né? Partícula M1, né? Partícula 1, M2 e assim por diante. De um modo geral, os problemas permitem escrever equações de transformação do sistema cartesiano para outro sistema de coordenadas. Suponha que exista uma relação entre as coordenadas cartesianas e um sistema de coordenadas generalizadas. Então, essa equação de transformação aqui é aquela que vocês já obtivemos, que nós já obtivemos, por exemplo, no pêndulo, onde nós escrevemos uma relação de transformação de coordenadas polares para coordenadas cartesianas, né? Lá x é igual a L cosseno ou seno de θ, y é igual a L mais ou menos L seno ou cosseno de θ, alguma coisa assim. Então eu estou me referindo a esse sistema de transformação de coordenadas cartesianas para aqui de uma forma mais abstrata, né, para um outro sistema de coordenadas generalizadas. Porque nós vamos então escrever essa energia cinética em termos dessas coordenadas generalizadas, né? Então xi, a coordenada x, né, pode depender, se for transformado por coordenadas esféricas, né, a coordenada x1 pode depender de r, θ e φ, né? Então aqui esse j ele representa três índices, né, Q1, Q2 e Q3. Então, derivando xi com relação ao tempo, então lembrando que esse QJ aqui ele pode ter três índices, né? Q1, Q2 e Q3. Então, quando a gente deriva esta relação com relação ao tempo, d dt de x, derivada parcial com relação a Q1, dq1 dt, para Q2, dq3 e del x e del t. Então aqui é onde tem a derivada de Q com relação ao tempo, da Q1 ponto, Q2 ponto, Q3 pontos. Xi ponto. E esses três termos aqui, então eu reescrevo eles na forma deste somatório. Ok? Então, J está somando sobre 1, 2, 3. E o índice I está relacionado ao xi ponto. Ok? Agora, como eu quero substituir na energia cinética, meu interesse é no xi ponto ao quadrado. Então vamos elevar tudo o que é ao quadrado. Então temos o quadrado do primeiro termo, mais o quadrado do segundo termo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Aqui o que a gente fez? Aqui está a mesma coisa, aqui está a mesma coisa. Agora, esse termo aqui, nós abrimos nesse termo aqui. O quadrado desse termo aqui significa fazer o quadrado, deixa eu ver aqui termo, desse termo aqui, ó. Significa multiplicar ele por ele mesmo. Se a gente multiplica ele por ele mesmo, veja que vai ter del Q1 multiplicando del Q1, del Q1 multiplicando del Q2, del Q1 multiplicando del Q3 e assim por diante. Mas no numerador vai ser sempre del x1. Então, quando a gente leva esse termo ao quadrado, nós vamos ter del x1 ao quadrado. E aqui embaixo, nos somatórios entre j e k,
as derivadas parciais de del QJ, del QK. QJ ponto, QK ponto. Ok, se isso ficou muito difícil de entender, eleva esse termo aqui ao quadrado, né? E faz a multiplicação e depois agrupa ele, o resultado agrupa ele na forma de um somatório, e aí vocês vão enxergar melhor isso daqui. Agora nós substituímos então x e ponto ao quadrado na energia cinética que nós tínhamos definido, e nós temos esse resultado. Aqui eu só substituir. Então aqui eu reescrevo ele novamente. Reescrevo novamente e agora nós vamos colocar essa condição aqui. Nos restringiremos aos casos em que o tempo não aparece explicitamente nas equações de transformação. Del xi, del t igual a zero. Então, se a gente olhar naquelas equações que a gente descreveu, né, não havia, do pêndulo, por exemplo, não havia uma dependência explícita do tempo. Isso, então esse termo vai para zero e esse termo aqui também é igual a zero, só sobra esse termo aqui. Tá, o que nós fizemos aqui? Então esse somatório referente aí, nós trouxemos para esse somatório, né? Está somando aqui. E esse índice I, então eu deixei entre parênteses. Tudo que está somando sobre I, eu deixei aqui entre parênteses, né? Então aqui não tem nada que depende do índice I, aqui não tem nada que depende do índice I. Então o termo entre parênteses é uma soma sobre todos os valores de I e, portanto, não depende do índice I. Então definimos o que está entre parênteses como sendo AJ, porque ele depende ainda de J, né? Depende de K. AJK, melhor dizendo, né? Como sendo aquele termo. Tá? Então esse termo ele não depende de I. Tá? Quer dizer, tem o I aqui, mas se a gente somar 1, 2, 3, né? Então ele não depende. Esse IJ ele não depende de I. E assim a gente reescreve a energia cinética. A gente reescreve a energia cinética dessa forma, substituindo o AJ aqui, né? Meio do somatório de M alfa, somatório de JK, AJK, QJ ponto, QK ponto. Ok? Alguns problemas mais complexos que eu me lembro de ter visto nos problemas no capítulo que fala sobre sistema de muitas partículas, né? Aparece lá energia cinética com termos cruzados dessa forma aqui, né? Mas na maioria dos casos deste capítulo que nós vamos abordar, pode ser que tenha algum problema ou outro que seja mais geral, mas a maioria dos casos, né, não terá energia cinética com termos cruzados assim, né? Será somente Q1 ao quadrado, né, ou Q2 ao quadrado, ou Q3 ao quadrado. Okay. Agora, diferenciando, a gente deriva a energia cinética com relação a Qn ponto. A derivada da energia cinética com relação a Qn ponto. Então, a massa é constante, né? A gente deriva. O AJK não depende de que ponto, né? Nada daqui vai depender da velocidade. Também não derivamos, então a gente deriva só esses dois termos. Então aqui a derivada do primeiro termo, mantém o segundo. Aqui a derivada do segundo termo, mantém o primeiro. Agora, a derivada de QJ ponto com relação a QN ponto vai ser igual a 1
se j e n forem iguais. E vai ser igual a zero se j e n forem diferentes. Então, nós temos aqui um ΔJn, que nós já vimos anteriormente. Ele é igual a 1 quando os índices são iguais e igual a zero quando os índices são diferentes. Então, aqui aparece um delta de Kn. Aqui em cima é só reescrever a equação para a gente não perder a sequência. Então tá. Então agora vamos utilizar esse delta aqui. Ele está somando sobre J. Tem um somatório sobre J aqui. Então, essa quantidade toda aqui só vai ser diferente de zero quando J for igual a N. Está somando sobre J. J igual a 1, J igual a 2, J igual a 3. Tudo é igual a zero. Somente quando J for igual a N é que essa quantidade aqui vai ser diferente de zero. Então esse somatório só vale para J, só vai dar uma contribuição diferente de zero quando J for igual a N. Onde tem J, a gente substitui N. A NK, só aqui. E esse outro termo de modo análogo. Só vai ser diferente de zero quando K for igual a N. Então, onde tiver K, a gente soma sobre todos os valores de K. Somente quando K for igual a N é que ele será diferente de zero. Ok. Os índices do somatório são mudos. Então... ok. Então aqui é um somatório sobre J. Jn, J. E aqui é um somatório sobre K. N, K, K. Esses índices, né, são números, né? 1, 2, 3. E esse J aqui também é 1, 2, 3. Né? Então tanto faz eu chamar aqui de J também, como está chamado de J aqui, ou aqui eu chamar de K, como está sendo chamado de K aqui. Denotando como sendo o mesmo índice, né? No caso que eu chamei de J, eu posso tirar essas duas somatórias para fora desse parênteses. E assim fica ANJ mais JN, que J ponto. Agora perceba dessa definição do AJK, né, derivada segunda de x alfa i, del QJ, del QK, que AJK é igual a KJ, né? Ele não depende da ordem dos índices, né? Derivar o xi, derivar del QK, ou se você mudar a ordem dessas derivadas parciais, o resultado é o mesmo. Então ANJ mais AJN é igual a 2 vezes ANJ. Então aqui reescrevemos aquele resultado, o resultado anterior, e multiplicamos pelo somatório em N de Qn ponto. Temos aqui pelo somatório N e apareceu o Qn ponto aqui ao lado do QJ ponto. Só fizemos isso, ok? Agora, comparando este resultado com a equação 1 é essa daqui, que está no algum slide anterior. O que nós concluímos? Onde tem J, lá tem J, né? E onde é N aqui, lá é representado por K, né? Mas como eu falei, os índices são mudos, né? Tanto faz N como faz K. Então, Q ponto, tá aqui, Q ponto, só tem um 2 a mais aqui, e o resto é tudo igual. Então significa que esse lado aqui, né, significa que essa quantidade que está aqui à esquerda
é igual a 2 vezes essa quantidade aqui, que é a energia cinética. Tá? Então esse aqui é um teorema que o livro demonstra, e nós vamos precisar dele agora. Ok, fecha parênteses. Então, voltando para a definição da Hamiltoniana. Hamiltoniana igual a somatória de Pi, Q ponto menos L. Substituindo a definição do momento generalizado, aonde o P é del L, del Q ponto, né? Substituímos aqui. Substituímos então a lagrangiana, que é T menos U. Sabemos que a energia potencial não depende da velocidade, não depende de que ponto. Então, derivada da zero, então fica del T, del Q ponto. E esse resultado aqui é o resultado que a gente obteve anteriormente. Deixa eu voltar lá. Aqui. É justamente esse resultado aqui, somatório de Q ponto, del T, del Q ponto. Somatório de Q ponto, del T, del Q ponto. Então, esse somatório aqui é 2 vezes a energia cinética, menos L, só que L é T menos U. Então, a Hamiltoniana pode ser escrito como a energia cinética mais a energia potencial. Então, a Hamiltoniana corresponde à energia mecânica. Na mecânica newtoniana, a condição para que a energia mecânica se conserve era que as forças envolvidas fossem conservativas. Na formulação lagrangiana, a condição para que H se conserve é que L não dependa explicitamente do tempo. Nós vamos ver depois essa condição aqui mais à frente, né? Então vemos que a Hamiltoniana tem a forma da energia mecânica que a gente conhece, a energia cinética mais a energia potencial. Ok, voltamos a falar então sobre a dinâmica hamiltoniana, né? A gente quer ainda obter as equações de movimento, né, nesse formalismo hamiltoniano. A hamiltoniana, definida como nós definimos atrás, tem validade mesmo se L depender do tempo. Mas neste caso, então, H não pode ser uma constante, ou seja, uma quantidade que se conserva. A equação 1 é, na verdade, uma transformação de Legendre, que permite substituir a dependência de uma variável em L por uma outra variável, resultando em H. Bom, deixa eu explicar melhor isso que eu quis dizer ali. Perceba só. A lagrangiana é função de quais variáveis? Q ponto e T. Né? Vamos esquecer o tempo, né? Que aqui é uma dependência implícita ou explícita que pode ou não acontecer. Né? Ocorre que nós podemos substituir essa dependência de uma dessas variáveis por uma variável conjugada. Por exemplo, na representação hamiltoniana, quando a gente aplica essa transformação, nós teremos uma hamiltoniana que depende de Q, P e T. Então, isso que eu estou dizendo aqui é isso. Nós aplicamos essa transformação para obter uma hamiltoniana que depende de Q e P a partir de uma lagrangiana que depende de Q e Q ponto. E essa transformação de Legendre, eu falei aqui de Legendre? Falei, né? Essa transformação de Legendre é só aqui na mecânica que ela é utilizada? Não. Ela é, inclusive, mais utilizada em outras áreas da física, como na termodinâmica, onde se tem as funções de estado
temperatura, pressão e volume, e você tem alguma função que está escrita em termos de temperatura e pressão, e você quer substituir a dependência em pressão pelo volume, e aí aplica-se uma transformação desse tipo, para substituir uma das dependências por uma outra variável. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Tá, agora vamos obter algumas relações aqui para ver como que a gente consegue desenvolver esta transformação, né? Derivando h com relação ao tempo, nós temos essa relação, né? Já que quando a gente derivava a lagrangiana em relação ao tempo, a gente fazia as derivadas parciais com relação a estas variáveis, né? Agora, com o hamiltoniano, nós temos que fazer as derivadas parciais com relação a estas variáveis, Q, P e T. Então tá aqui. Então aqui Q ponto, P ponto, del H, del T. E aqui eu vou escrever em termos só do diferencial de H, né? Multiplicando por dt, nós temos o dH. Né? O dt passou aqui para o outro lado da igualdade. E Q ponto vezes dt vai ser então só dq. P ponto vezes dt vai ser só dp. Ok. Então, essa equação aqui eu reescrevi aqui no slide seguinte. Esse aqui é o resultado para dH, as suas derivadas parciais. Aqui, a equação 2. Vamos gravar essa equação aqui, equação 2. Eu derivei o dH. Deixa eu voltar um pouquinho antes. Deixa eu explicar o que nós estamos querendo fazer. Eu derivei essa equação em termos das suas derivadas parciais e obtive um resultado, a equação 2. Não é bem essa equação aqui ainda, né? Uma equação que está um pouco à frente. Agora eu vou derivar essa equação aqui com relação ao tempo também, e aí depois nós vamos comparar esses dois resultados. Então aqui essa equação está reservada aqui, depois nós vamos utilizá-la no final. Agora eu vou derivar essa equação com relação ao tempo, e o resultado dessa derivada deve ser igual a este resultado aqui. Não igual exatamente, né? Mas deve ter uma correspondência, melhor dizendo. Então, derivando a equação 1 com relação ao tempo, veja só, dH, aqui eu já passei o dt para o lado direito da igualdade. Aqui ponto, então aqui derivo P, preservo o segundo. Depois eu deixo o P, derivo o Q ponto, fica aqui 2 pontos, e menos então a derivada da lagrangiana. Substituímos aqui a derivada da lagrangiana. Aqui estão os errinhos de ordem. Tá, nada que vai atrapalhar. Bom, tá bem detalhado, né? Como eu já li essa última equação aqui. Então, aquela última equação eu reescrevo ela aqui, né? A derivada de H. E esses dois termos que eu coloquei em parênteses, eles vão se cancelar, porque del L e del Q ponto é o momento generalizado. E aqui está o momento, aqui 2 pontos e aqui 2 pontos. Quando eles se cancelam, sobram 1, 2, 3 termos. Está aqui 1, 2, 3 termos.
E aqui eu já começo a deixar essa equação aqui na forma com qual a gente quer comparar ela com a equação 2, né? Então aqui, ó, dp ponto, que é dp dt, vezes o dt, eu deixo somente como dp. E aqui o q ponto dt eu deixo só na forma de dq, del L, del T, daqui. Aqui nós utilizamos então a equação de Euler-Lagrange. Del L, del Q ponto é o momento generalizado, dp dt é p ponto. Então P ponto é del L, del Q, e a gente substitui então aqui na equação 3. Del L, del Q, apareceu um P ponto. Ok. Então essa equação 4 aqui já está pronta para a gente comparar aqui com a equação 2. Então a gente derivou a Hamiltoniana nas suas duas origens, né? A partir das suas dependências como função e a partir da sua definição. Então, a partir dessa comparação, a gente vê que o termo que corresponde ao dq está aqui, né? Esse termo aqui é menos... o somatório está em todos os termos, né? Então, o menos p ponto é igual a derivada de h com relação a q. Então aqui, ó, P ponto é menos del H del Q. E aqui onde está o dP corresponde a esse termo, dP. Então Q ponto corresponde à derivada de H com relação a P. Tá aqui. E analisando esse último termo, a gente vê que del H del T é menos del L del T. Então está aqui. Então se a gente impõe a condição de que a lagrangiana não tem uma dependência explícita do tempo, isso implica também que a hamiltoniana não terá uma dependência explícita do tempo. As equações 5 e 6 correspondem às equações de movimento de Hamilton. Tá? Então eu vou mostrar para vocês um exemplo no final da aula de como obter essas equações aqui. Ok? Então, quando um problema diz para você resolvê-lo a partir das equações de Hamilton, ele está pedindo para você obter Q ponto e P ponto. Então, eu coloquei aqui um resuminho, tá? Para uma orientação para vocês saberem como que vocês devem proceder na resolução, passo a passo para vocês. Vamos obter a hamiltoniana a partir da lagrangiana. Primeiro passo é calcular o momento generalizado P del L del Q ponto. A partir da equação 8, deve-se isolar Q ponto e substituir aqui na hamiltoniana, né? Aqui tem o Q ponto, você vai substituir aqui, e aqui na lagrangiana, onde tiver Q ponto, você vai substituir. Assim, o hamiltoniano não terá dependência em Q ponto. Né? É isso que nós queremos, eliminar a dependência de Q ponto no hamiltoniano. Esse procedimento garantirá que H não tenha dependência em Q ponto. Isso mesmo. Observação. Aqui só um detalhe, tá? Uma observação. Isolar Q ponto nem sempre será uma tarefa fácil ou mesmo possível. Para garantir que Q ponto possa ser isolado, é preciso estudar o teorema da função implícita e que para prová-lo é necessário resolver o determinante da matriz, que é o Wronskiano, mas a gente não vai só trabalhar com isso, tá? É só uma informação adicional. Tá? Então, quando forem resolver algum problema, deem uma olhada nesse passo a passo aqui, tá? Bom, lagrangiana versus a hamiltoniana. Que resultado esperar desses dois formalismos?
Se há n graus de liberdade, a lagrangiana terá a forma L de que j, que ponto, j, para j igual a 1, 2, 3, e seja lá quantos graus de liberdade tiver, né? Se for uma partícula só, né? Então ela só pode ter 3 graus de liberdade, né? Mas se for um objeto, ele pode transladar, rotacionar, então aí os graus de liberdade podem aumentar. Se for uma molécula, ele pode vibrar, enfim, né? E, portanto, teremos que resolver n equações de Euler-Lagrange. Se tem n graus de liberdade, teremos n equações de Euler-Lagrange para serem resolvidas. Como resultado, teremos um conjunto de n equações diferenciais de segunda ordem. Para deixar isso mais concreto, veja só o que nós tínhamos no exemplo 7.4. Eu acho que eu resolvi esse aqui, né, para vocês lá no começo da aula. Acho que é daquele lançamento de uma partícula. Né? A partícula está sujeita a 3 graus de liberdade, que é sujeita a uma força de restrição, reduzimos para 2 graus de liberdade. Então foram obtidas duas equações diferenciais. Então foi escrita uma equação de Euler-Lagrange para R, uma outra equação de Euler-Lagrange para θ, e quando a gente resolve, a gente obtém duas equações diferenciais de segunda ordem, né? Porque é R 2 pontos e aqui θ 2 pontos. Para obter R de t e θ de t, temos que resolver essas equações diferenciais de segunda ordem. Esse é o formalismo lagrangiano. No formalismo hamiltoniano, em um problema com n graus de liberdade, teremos que resolver n equações para cada uma das equações. N equações para QI, n equações para PI, totalizando duas n equações. Porém, neste caso, serão duas n equações diferenciais de primeira ordem. E resolver uma equação diferencial de primeira ordem é mais fácil do que resolver uma equação diferencial de segunda ordem. E aí é que está a diferença entre esses dois, né? O que é preferível? Ter n equações, mas essas n equações são equações de segunda ordem, ou obter duas n equações diferenciais, mas equações diferenciais de primeira ordem. Isso vai depender de problema para problema, né? Mas aí, essa é a diferença desses dois formalismos. Tá? Agora eu vou resolver esse problema, mas eu vou deixar então para explicar ele no outro vídeo. Até mais.